Olá, você está no Café com Caju em e por quê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Doenças que cobraram alto preço da população. Varíola, doença infecto-contagiosa que surgiu em Roma no século II depois de Cristo, por volta do ano 167 desta era. Matava 2.000 pessoas por dia naquela região e ceifou a vida de 5 milhões de pessoas. Peste bubônica surgiu entre ano 541 e 544 depois de Cristo. Matava 10.000 pessoas por dia na Turquia, que era o Império Bizantino. E de 1347 a 1353 espalhou-se pela Europa, norte da África e parte da Ásia. Ficou conhecida como peste negra. Matou em todo o mundo cerca de 50 milhões de pessoas. Gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos por volta de 1917, entre soldados norte-americanos que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Deixou também um saldo de 50 milhões de mortos. Em 1918 chegou ao Brasil, ceifando a vida de 35 mil pessoas, entre elas o recém-eleito presidente da República, Rodrigues Alves. Ganhou o nome de espanhola porque os jornalistas espanhóis é quem publicavam as últimas notícias a respeito dessa pandemia, porque a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial. AIDS surgiu em 1981 nos Estados Unidos, provocava a morte por câncer e pneumonia entre pessoas sadias. Em 1983, os médicos descobriram que o causador da morte era o vírus da imunodeficiência humana, que pela sigla em inglês ficou conhecido como HIV. Até 2018, matou 32 milhões de pessoas. No Brasil, 900 mil pessoas contraíram a doença. Ebola, doença que surgiu na África há poucos anos. Não tem tratamento ou cura. De 29 mil infectados naquela região, já matou 11 mil. É uma doença altamente contagiosa. Quem não morre fica com sequelas graves, como dores nas articulações, problemas na visão e no coração. A Covid-19, até o dia de hoje, no Brasil já matou 59 mil pessoas e no mundo todo tem 6 milhões e 900 mil pessoas infectadas. Dessas, 1 milhão e 400 estão no Brasil. Pois é, por que nós do São Paulo de Fato.com, que faz esse programa Café com Caju, a gente está levantando esta questão? Pelo seguinte, é o preço que a população pagou quando contraiu essa doença. E a medicina lutou para desenvolver medicamentos, desenvolver vacinas para combatê-las. E a vida continuou, as pessoas continuaram andando, estudando, trabalhando. Existia doença, mas elas não deixaram se abater. E com a Covid-19 vai ser a mesma coisa. A fase do pânico está ficando para trás. E as pessoas vão continuar trabalhando, estudando, olhando para frente e vivendo, né? Porque não pode ficar enclausurado para sempre, não pode ficar em pânico, parado, imaginando que é o fim do mundo. Não é. Então, foi um preço alto? Foi. Muitas pessoas morreram? Sim, principalmente médicos, enfermeiros, cientistas, escritores, pessoas brilhantes. Mas as pessoas acabaram redobrando a atenção para não contrair essas doenças. E o mesmo que deve ser feito com a Covid-19. Então evite aglomeração, ao sair use máscara, lave suas mãos com frequência, quando chegar em casa tome banho, a roupa que você usou
coloca para lavar, enfim, que os hábitos de higiene sejam cada vez mais frequentes. Assim, daqui 10 anos, 20 anos, você vai lembrar da Covid-19 e dizer que você sobreviveu porque você tomou as precauções devidas. No quadro Raio-X de São Paulo, eu conto a história de Luiz Stamatis, que é nome de uma avenida ali no Jaçanã, travessa da Avenida Guapira, zona norte de São Paulo. Jaçanã, que foi um bairro que ficou famoso na inesquecível Trem das 11 do nosso querido Adoniran Barbosa, que ele falava do Jaçanã, que ele morava em Jaçanã, porque ali passava um trem que ia para a cidade de Guarulhos, que era conhecido como o Trenzinho da Cantareira, cuja existe até hoje uma das estações, até hoje intacta, dentro da base aérea de São Paulo, que fica ali no aeroporto de Guarulhos, no bairro de Cumbica. Pois é, o Luiz Stamatis, ele foi pioneiro da odontologia no Brasil. Ele nasceu em 1886 e desenvolveu muito trabalho nessa área. Foi professor, foi benemérito da Cruz Vermelha, dentista-chefe da Guarda Civil de São Paulo, enfim, foi um camarada que lutou muito pela odontologia do Brasil. E ele morreu em 1957. O Café com Caju, em e por quê? Continua contando com a tua audiência. Assista e divulgue. É um jornalismo que é fora da caixinha. Não é melhor nem pior, apenas fora da caixinha.